Dando sequência aqui à nossa sétima aula, segunda parte, estávamos falando sobre o declínio. O declínio. Esse declínio que acontecia no meio do povo chamado puritano, tanto aconteceu lá na própria Nova América, quanto acontecia em muitas partes da Europa. Lembra que eu disse que eu queria comentar um pouco sobre Max Weber, um grande sociólogo. Ele é chamado como o pai da sociologia, né? Max Weber, fazendo uma pesquisa sobre a sociedade e sobre o protestantismo no mundo, ele notou uma coisa muito interessante. Ele nota que do protestantismo nasce o capitalismo. E por que ele defende essa tese? Porque durante a Idade Média, a riqueza estava apenas em duas frentes. Ou ela estava sob o comando da religião predominante, que era o catolicismo, ou ela estava ligada aos reis que se uniam àquela fé católica. Essa riqueza, ela ficava sendo uma riqueza de linhagens, aonde sempre se mantinha ou no clero, com as suas sucessões, pelos novos adeptos da fé, ou pela corte, pela linhagem real e daquelas pessoas que faziam parte de toda aquela aristocracia. E o povo sempre se mantinha sobre aquele domínio, e como eu disse na aula passada, o ferreiro continuava sendo ferreiro, o padeiro, o camponês, e assim eram gerações e mais gerações que se estabeleceram. Depois do advento do protestantismo, revolucionando toda a questão religiosa, houve uma libertação, em primeiro lugar espiritual, em segundo lugar, uma libertação de quebra de paradigmas, porque agora aquele rapaz que lia a Bíblia, ele também podia estudar e ele podia opinar e ir para outros lugares. Por exemplo, o filho do soldado não necessariamente tinha que se tornar soldado, ele poderia se tornar professor, porque agora a educação tinha sido mais destacada, inclusive com Lutero e com a Reforma. Então, criavam-se o quê? Espaços para novas frentes e novos horizontes. Então, em questões de 2 ou 3 gerações, havia uma prosperidade singular no povo que se tornava protestante. E de uma forma assim maior, quando a gente aplica essa realidade, tanto numa nação quanto em vários povos, em algumas gerações, a prosperidade ela acaba sendo em progressões geométricas, porque é feita uma ruptura com todo aquele sistema anterior de domínio e de controle. Então, anteriormente, os príncipes e a corte continuavam prosperando, mas os soldados continuavam tendo filhos que eram soldados, os padeiros, os serventes, serventes. Mas no momento que houve essa conversão ao protestantismo, houve essa liberdade. Os príncipes, no caso que aceitaram o protestantismo e os reis, deixavam e criavam meios e caminhos de oportunidades para o povo prosperar. E naturalmente houve o quê? Houve a troca do capital, a troca da informação, e por isso que a Europa ela cresceu demais e prosperou. Então Max Weber ele comenta que o capitalismo nasce do protestantismo. Não é que o capitalismo foi uma invenção do protestantismo, mas foi o retorno àquela vida próspera comercial que os judeus já tinham, mas que se perdeu, que outros povos também têm, mas que se perdeu. Então a Europa, como ela foi dominada e parte do Oriente pelo catolicismo, então se manteve sobre aquela conduta, onde a informação estava só na corte e na religião. Agora não, a informação estava em todos. E por que eu estou falando tudo isso? Porque o declínio ele nasce da virtude, ele nasce da prosperidade.
ele nasce da expansão do conhecimento. Olha como isso é muito sutil. Quando Deus abençoa, quando Deus prospera, se a gente se afastar do verdadeiro ensino de Deus, as próximas gerações podem entrar em declínio, mesmo tendo o livro de Deus. E a gente vê esse retrato, inclusive, na história americana, na história pós-reforma, na história da Europa, na história americana e na história brasileira. Depois da década de 50, onde o nosso país foi inflamado por muitas frentes de grupos evangélicos e que prosperaram, década de 60 e até 70, esse crescente começou a se enveredar agora para um caminho mais de prosperidade. Pode ver que de 70 para cá é onde começa a surgir os neopentecostais. A mesma coisa aconteceu na história americana. A gente vai estudar nas próximas aulas. Depois do grande avivamento pentecostal da Rua Azusa, o povo de Deus cresce tanto, prospera tanto, e que também começa um declínio. Porque com a prosperidade, naturalmente, vem o conhecimento. Uma coisa chama a outra. O conhecimento chama a prosperidade chama o conhecimento. São duas asas, não tem como evitar. Só que, ao mesmo tempo, destaca-se o quê? A independência do ser humano. Né? Então, a gente vê o como isso é perigoso e o como isso pode se tornar num grande engodo. Né? Então, vamos agora para o slide, mas deu para entender? E aí o que acontece? Olha que interessante. Olha que sutil e que interessante. Quando eu falei há pouco sobre por que o marxismo teve muita força no mundo, olha que interessante. Porque Karl Marx, quando ele veio e falou, tá vendo? Ó, é o protestantismo que gera o capitalismo. E o capitalismo está doente. A gente tem que romper com o capitalismo, automaticamente você rompe com o quê? Com a origem dele. O capitalismo nasce e se aflora nesse terreno. Mas por quê? Porque ele se tornou descontrolado? Porque o nosso coração é descontrolado. Então uma coisa não tem a ver com a outra. Hoje, depois de 100 anos praticamente de comunismo e da queda, né? Digo 100 anos assim, desde quando começou as suas frentes, depois vem a criação, quase 80 anos de comunismo estabelecido, e depois a queda. Então, vamos pegar aqui que já tem uns... A gente sabe que também o socialismo teve as suas coisas que também foram horrorosas, por isso que não vingou. Tem a sua ideologia que é bonita, que é o cristianismo sem Cristo, partilha vida em comum, é o cristianismo sem Cristo. Mas a gente vê que também tem a tirania no socialismo. Então a gente tem matéria-prima de questionar. Mas naqueles dias parecia ser uma grande solução para o mundo. Por isso que os países comunistas, socialistas, aderiram a essa ideologia. Porque falaram, opa, Marx tem razão. Marx está... Então, se daquela origem gerou essa aberração, então acaba com a aberração e acaba com a origem. E também vieram para o quê? Para uma independência, né? Ou seja, vamos humanizar. A gente não precisa nem da religião e nem do sistema econômico. Por isso que pode ver que eles sempre tiveram uma inclinação para o mundo ateu, cético. A gente constrói o nosso próprio mundo. Ou seja, não deixou de ser o humanismo na sua essência, né? Então, é interessante, né? Quis fazer um pouco esse comentário, porque ele pode nos ajudar a compreender um pouco como o cristianismo vai gerar. Um detalhe mais pequenino aqui. Uma família que se converte e que a família se realmente evolui na sua espiritualidade e na sua vida cívica. Naturalmente, os filhos vão para a faculdade. E os filhos desses filhos vão para universidades federais. E o ciclo vai melhorando. Ou seja, em 3 gerações, aquele pai, se os filhos e a família for bem estruturada, possivelmente serão milionários, trilionários. Porque é uma questão natural.
Porque, como eu disse, a educação traz a prosperidade traz a educação. Então, no protestantismo, é como se pudéssemos vislumbrar as minhas próximas gerações serão muito mais ricas do que foram os pais. É natural, porque nós somos um povo voltados ao quê? Ao ensino. Olha aqui, ó, e aqui ó, é um alerta para o povo pentecostal, que quer o poder, mas não quer aprender a estudar. Isso é um perigo. Por isso que nasce o neopentecostal. Pode ver que o neopentecostal quer a riqueza, mas não quer o estudo, segundo a Bíblia. Interessante, né? Até querem o estudo segundo o mundo, querem fazer gestão financeira, querem montar empresa em nome da igreja, querem ter marketing, mas não querem estudar as escrituras. Ó como a gente tem que tomar cuidado, tá bom? Não sei se ajudou o comentário aqui. Sim, sim. Marx já dizia que a religião era o ópio do povo. Sim, exatamente. É daí onde vem essas frases, né? Para mostrar o seguinte, tá vendo como vocês estão alienados, né? Então a gente leu aqui o declínio das colônias, né? Tanto na Nova Inglaterra quanto principalmente também na Europa, mas aqui mais. E agora o início do primeiro avivamento. Leia para nós, a gente vai ler, vai ser uma leitura bem rápida aqui, tá, filhote? Pode ler para nós, por favor. Além dos puritanos, outros grupos imigraram para a América do Norte a partir do século XVII. Os principais grupos foram os presbiterianos, escoceses e irlandeses reformados da Europa continental. Entre esses grupos começou um notável avivamento nas primeiras décadas do século XVIII, especialmente na colônia de Nova Jersey. O primeiro nome associado a esse avivamento foi Theodore J. Frelinghuysen, sei lá, acho que é isso aí, 1691 a 1747. Um pastor reformado holandês influenciado pelo movimento pietista. Pouco depois, outro ministro começou a ver notáveis resultados em consequência de suas pregações, o presbiteriano Gilbert Tennent, em 1703 a 1764. Estava iniciado o que ficou conhecido como o primeiro grande despertamento. Então, aqui eles chamam de o primeiro grande despertamento, ou você vê que não foi somente Jonathan Edwards. Ali a gente vê também grupos sendo avivados, trabalhando nas suas colônias, movimentos, e de repente inflama-se de uma forma mais completa por meio de Jonathan Edwards e depois Whitefield, né? Aqui é o Theodore, uma foto dele, né? Ilustrando um pouco a figura dele, os trajes. Interessante, né? Essa foto, se não me falha a memória, eu acredito ser de John Wesley. Quando ele saía pregando, ele lia muito ao ler, ele lia no cavalo. Olha só como ele era inclinado às leituras. Aqui, Gilbert Tennent. E aqui vem um pouco da história de Jonathan Edwards. Lê para nós, por gentileza. Todavia, o auge do despertamento ocorreu na Nova Inglaterra, que há décadas vinha orando por essa visitação. Dois nomes ficaram permanentemente ligados ao evento. O primeiro foi Jonathan Edwards, 1703 a 1758, jovem pastor da Igreja Congregacional de Northampton, em Massachusetts. Em 1734, enquanto pregava uma série de sermões sobre a justificação pela fé, surgiu em sua região um avivamento que nos anos seguintes alastrou-se por toda a Nova Inglaterra. Continua para nós, por favor. Além da sua pregação profundamente bíblica e comprometida com a soberania de Deus, Edwards deu outra importante contribuição à causa do avivamento. Em conjunto de escritos brilhantes, ele descreveu detalhadamente os fenômenos religiosos do seu tempo e fez uma série de análises extremamente perspicazes dos mesmos, destacando seus aspectos positivos e negativos. Dentre essas obras destacam-se Fiel Narrativa da Surpreendente Obra de Deus, de 1737,
Marcas distintivas de uma obra do Espírito de Deus, 1741, e o grande clássico, Tratado sobre as Afeições Religiosas, de 1746. Lembra que há pouco eu mencionei que ele era um catedrático? Pois é. Então aqui está uma das provas de que ele era um homem muito dedicado à questão do ensino, que ele não abria mão do ensino de jeito nenhum e que ele fazia questão de se manter estudando, conservando toda a sua postura. Foi o chamado dele, a obra dele. Então você vê que além de ser um pastor exímio, piedoso, bíblico, ele ainda deixou um legado para que as próximas gerações pudessem se balizar do que é Deus, contribuições positivas e negativas. A gente tem que lembrar que muitas vezes ocorrem contribuições negativas, natural. Por quê? Porque o ser humano que está ali, o interesse humano que está ali, mas e a soberania de Deus? Não, Deus continua sendo soberano, Deus continua sendo Deus, mas são seres humanos em atuação com a obra de Deus. Então, essas obras aqui eu confesso que eu não as conheço, mas eu tenho um profundo desejo de conhecê-las. Nota que obras como essas são pouco citadas, até vinculadas, e são coisas assim que a gente precisa muitas vezes, depois de uma aula como essa, tentar descobrir, pegar, para ler mesmo, porque a experiência dele é daquela lembrança de como, por exemplo, eu citei no início, de como o chinês vê o futuro. A gente olha para trás e caminha de costas. Vai ser útil para a nossa vida. E são clássicos, né? São clássicos, obras clássicas. Tá bom? Continuando aqui. Aqui é Jonathan Edwards, né? Uma foto dele, ou pelo menos Os uma caras, pintura, né? o pessoal usava essas peruquinhas, coisa horrorosa, né? Era como se fosse um. Tem um significado, né? Por exemplo, de que é uma pessoa letrada, é uma pessoa É, culta, representava, né? Além das roupas. Mas é estranho, né? É muito estranho. E aí vem George Whitefield. Pode ler para nós. outro importante personagem associado ao primeiro grande despertamento foi o pregador inglês George Whitefield, 1714-1770, que em 1740 fez uma memorável turnê evangelística através de várias colônias, encerrando-a na Nova Inglaterra. Durante meses, Whitefield, um calvinista convicto que inicialmente havia trabalhado com John Wesley, pregou quase todos os dias a auditórios que chegavam a 8.000 pessoas. Essa campanha produziu um enorme impacto em todas as colônias, tornando-se o primeiro evento de amplitude nacional da história dos Estados Unidos. Quero fazer um ponto aqui. 8.000 pessoas. Ainda hoje é muita gente. Um alcance para 8.000 pessoas é uma coisa sobrenatural até hoje, com todas as possibilidades que temos. Naqueles dias, um homem fazer uma obra dessa é inquestionável que é a atuação de Deus. Não tinha microfonia, muitas vezes desprovido de auditórios adequados, dependendo literalmente da natureza, porque você falar para uma quantidade de pessoas assim, além de você ter que ter um bom preparo físico, uma boa oratória, os ventos têm que ser favoráveis, porque dependendo do lugar que ele pregasse, não conseguia a sua voz ecoar, principalmente ao ar livre. Falando contra o vento, você não atinge tanta gente. Então a gente vê que a vida dele e essa obra nada mais é do que a mão do Espírito Santo, o braço do Espírito Santo, o fôlego do Espírito Santo, conduzindo esse homem de 26 anos, um garoto, um jovem, fazer uma obra dessa. Por isso que quando a gente pensa e para, a gente realmente só se debruça diante da soberania de Deus e louva a Deus por imaginar que eles fizeram algo assim. E olha que mais interessante.
Hoje, quando a gente tem a discussão também, uma outra coisa importante, arminiana, calvinista, aí tem os calvinistas radicais, tal. Grande maioria de todos esses homens eram calvinistas, a grande maioria, até aqui. Depois de 1750, pouquinho para frente, 1800, que começam a surgir, claro, com exceção de John Wesley. John Wesley ele era um arminiano moderado, ele não desprezava todas as doutrinas calvinistas, mas ele tinha uma inclinação a um arminianismo, mas mesmo assim muito equilibrado, muito saudável. Não é um calvinista, John Wesley, mas depois de John Wesley que vem outros pregadores, e aí surge, vamos dizer assim, os pregadores arminianos. Por que eu estou falando isso? Ser arminiano, ser calvinista, não... É claro, eu penso que a doutrina calvinista ela é muito, incomparavelmente, muito mais harmoniosa com as páginas da Bíblia. Por quê? Porque é assim que eu faço a minha leitura. No entanto, o que eu quero dizer é o seguinte: um calvinista é um pregador, um calvinista é um anunciador. Ele sabe lidar com essas doutrinas da eleição, da predestinação, mas ele sabe lidar com a sua vocação, com a sua responsabilidade. Whitefield, por exemplo, era um calvinista roxo, ganhou milhares de vidas. Spurgeon, outro calvinista roxo, ganhou milhares de vidas. Então, estou falando isso porque a pessoa ser um calvinista não é um rótulo de que ele vai ser uma pessoa letárgica na pregação do evangelho. Pelo contrário, um verdadeiro calvinista sabe da sua missão e a usa com muito ardor e zelo. E ele se dedica imensamente na obra do Redentor. Então, essas duas coisas que eu queria citar e destacar, porque eu fico admirado, muito, mas muito admirado de ver uma obra como essa, aonde a gente vê, como eu disse, 8.000 almas sendo ministradas por Deus, por um jovem, fazendo uma obra tão esplêndida, tão grandiosa. É simplesmente o Espírito Santo de Deus atuando em todos os momentos, né? E sobre essa questão do calvinismo, eu deixo aqui uma palavra, porque quando fazemos discussões, quando fazemos brigas, quando fazemos contenda por causa disso, é porque, na realidade, a gente gosta mais da polêmica do que da obra de Deus em si. Ontem eu ouvi um áudio do John Piper, um e-book, e ele dizia o seguinte, que o chamado cria a vida. Todo calvinista sabe disso. Se ele realmente foi chamado por Deus, ele é um gerador de vida. E por isso que ele prega, para chamar essa vida de Deus em existência na vida de muitos, para que muitos se convertam, né? Então, assim, os exageros de ambos, até dos calvinistas ultras radicais e dos arminianos lunáticos, na minha opinião, só geram divisão, né? Então, aqui, ó, esses homens, a gente vai ver já já nos próximos slides, né? Que aí vai começar a ter, sim, um pensamento mais voltado ao arminianismo. E tem uma explicação por isso. Você, como biólogo e também como uma pessoa que já fez história da igreja, sabe que depois vem várias evoluções na história do ser humano. Temos o iluminismo, então, na realidade, é o homem sendo agora o centro de todas essas questões. Temos a Revolução Francesa, temos muitas coisas. Então, o pensamento arminiano ele acaba se coadunando, mas nessa linha arminiana, porque é o homem no centro. Mas quando a gente lê as Escrituras, a gente vê que Deus é soberano, Deus está no centro, a gente participa da história. E quando eu não vejo conflito nenhum, né? Eu me considero um batista calvinista, mas eu sou muito equilibrado nesse ponto, e eu sempre fui. E para mim a doutrina calvinista ela é um consolo, e é um consolo nas horas mais difíceis, mas a nossa responsabilidade
ela é um dever de fazer a obra, então é, é só saber lidar com muita maturidade, né? E, por exemplo, né, temos pontos de tensão nas Escrituras o tempo todo. Jesus nasceu como virgem, Jesus ressuscitou, são pontos de tensão, é fé. Crer, né, no calvinismo ou não crer, são pontos de opiniões de fé. O importante é a pessoa saber da sua missão. E como diz John Piper, o chamado cria vida. Diferente se a pessoa é um calvinista, um arminiano, quando ele tem essa clareza que ele foi chamado por Deus, pelo poder do Espírito, ele quer ver vida de Deus nele e nos outros, né? Acho que é mais importante. Beleza? Agora, queria que você comentasse alguma coisa sobre essas 8.000 pessoas. Os dias que prega. Dá para imaginar isso? Mas é aquilo que o senhor mesmo disse, né? A mensagem é a mesma, a Bíblia é a mesma, o Evangelho não mudou, mas é de acordo à vontade do Espírito Santo. Uma pessoa cheia, plena do Espírito Santo, o Espírito Santo atrai essas pessoas para aquela palavra segundo a sua vontade, né? Então, não é toda hora que acontece isso, mas é um propósito de Deus para que isso acontecesse, né? Assim como foi com Pedro na primeira pregação dele após a ascensão de Jesus, onde quase 3.000 pessoas se converteram, né? Então é obra do Espírito Santo, não dá para explicar. Não dá. Como é que você consegue atrair 8.000 pessoas e essas, acredito que em sua grande maioria, se arrependem genuinamente dos seus pecados e caminham com Cristo? Se não é o Espírito Santo, não é pela força humana, por mais eloquente que George Whitefield fosse, só a sua habilidade humana não Não geraria teria um... capacidade de fazer algo dessa magnitude, não. Exatamente. E se ele tivesse uma influência, uma persuasão que fosse humana, não se perdura por tanto tempo. E a obra que ele fez se alastrou, se perdurou. Então é isso que a gente vê o poder de Deus, né? E a intervenção de Deus. É uma coisa. Por isso que o avivamento é Deus sendo o grande protagonista. Agora é aquilo. Muitas vezes, um avivamento local, onde as pessoas são maduras e entregues, Deus é o protagonista, Deus é o protagonista também. Então, uma igreja local, ela pode viver em profunda ebulição. Deus está usando o irmão, Deus está usando a irmãzinha, Deus está usando o zelador, não importa. Deus está usando o pastor, naturalmente. Todos celebram, porque Deus é o protagonista. Deus é aquele que gera as coisas. As obras que são feitas para a glória de Deus. E numa dimensão maior, no avivamento, a gente vê todos os artifícios e técnicas humanas, influências e poder ficando de lado e entrando o Espírito Santo. É um vaso. Se Deus me permitir, domingo eu vou estar falando um pouco sobre isso. A mensagem que eu estou trabalhando é essa, de ser instrumento de Deus. Uma pessoa que ele é instrumento de Deus, ele é bênção duas vezes. Porque antes dessa água sagrada chegar naquele destino, passa por esse cano que é o próprio instrumento. Então, quando alguém é um instrumento de Deus, ele está sendo usado, não sobra espaço para soberba, para vanglória. E há uma clareza de papéis, e há uma exaltação a Deus. Agora, quando é o controle humano, aí no controle humano a gente precisa do quê? De lideranças humanas, a gente precisa de artifícios humanos. Não estou dizendo aqui que tudo que a gente vai fazer na igreja, a gente vai esperar Deus fazer. Deus vai pintar a parede, Deus vai trocar a luz. Não, essa tarefa é nossa. Mas muitas vezes nas pequenas tarefas nossas, e quando a gente quer fazer a obra dele, a gente também acaba tomando glória dele. E na realidade não é. Porque saber dar o nosso melhor para Deus na vida e ser um instrumento de Deus é uma relação muito tênue, muito delicada, que a gente tem que saber agir, fazer, para que a gente possa ter êxito.
E aqui é uma vida de um instrumento simplesmente admirável, admirável. Então, continuando aqui é a foto dele, olha aí, ó. Rostinho redondo, né? Parece o Jô. Ah, né? Aqui nessa foto aqui, ó, ele dá uma impressão que ele está um Era pouquinho uma mais, distorcida no é, coitado. aí ele já está mais magrinho, né? Mas essa outra foto também, pode notar que parece que ele era um pouquinho vesgo, né? Pouca coisa, mas dá uma ideia de que ele tinha, né, um pouquinho ele era um pouquinho, pouca coisa, nada demais, né? Aqui outra foto dele Ou o pregando. pintor, ou o desenhista errou feio, né? Mas olha, aqui também dá para ver um pouquinho, tá Parece um vendo? pouco, é. É, nessa não. Muitas vezes talvez possa ser, né? Imagina, naqueles dias não tinha o que se fazer, né? Mas olha só, ele teve oposição. Olha que interessante. Oposição de Charles Chauncey. Nem todos os líderes ficaram entusiasmados com o avivamento. Na própria Nova Inglaterra surgiu uma forte reação da parte de alguns pastores congregacionais, liderados por Charles Chauncey de Boston, que deploravam os excessos do movimento, especialmente o emocionalismo e as manifestações físicas, julgadas grosseiras e eivadas de fanatismos. Aqui é a foto do Charles. Então, fez uma grande oposição. Declínio do avivamento. No livro Olha, texto diz que é meio que quase que um padrão a todo avivamento, essa uma oposição da, do modo de pensar que estava predominando antes dos avivamentos, né? sim, Há sempre uma oposição do grupo anterior sim, a ao que está resistência, né? acontecendo, há uma resistência. Exatamente. É natural, porque querendo ou não, foge dos padrões. Mas é aquilo que, por isso que eu li esse texto no início. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, ali a liberdade. Com a, a, o estabelecimento dos feitos, com os resultados, porque qual é o grande resultado aqui? Era emocionalismo? Ele pregava, ele levava as pessoas a um certo emocionalismo? Sim, mas ali a gente via, como Wesley diz, eu me coloco em chamas diante de Deus e o povo vem me ver queimar. Então eles eram pregadores carismáticos, efusivos, eloquentes, sim, mas o maior fruto não era isso, eram as conversões. Milhares de vidas nascendo de novo, se apaixonando pelas escrituras sagradas e tendo um reencontro com Deus de novo nascimento. Então, a oposição a gente até entende que é algo normal. Oposição, mas o problema é quando essa oposição não dá o braço a torcer, porque aí a gente nota o quanto eles estão é, distantes do Evangelho. E aí onde entra uma lição para todos nós, né? Para que a gente possa sempre olhar, aprender, observar, julgar todas as coisas. Porque tudo que vem de novo, que é novo para nós, nos assusta. Imagina, de repente, nunca se houve na história da igreja alguém que pregasse fora da igreja e de repente juntasse 5.000 pessoas. Eu me lembro de uma mensagem de Spurgeon que ele citava o Whitefield. E nessa citação, ele dizia que quando Whitefield pregava a 5.000 almas num certo lugar, eram 5.000 almas chorando, todos juntos. Coisa fantástica. É algo inacreditável. Então, imagina você fazer parte de um grupo em que você vê a sua religião, você tem os seus costumes, você de repente começa a fazer uma coisa dessa. Mas depois que você vê que esse garoto está levando milhares de pessoas, inclusive que você conhece. Por isso que a maior mensagem do Evangelho é o que é a prática, é o testemunho. Aí diante disso cessa-se qualquer pleito, né? Porque na hora que nós vemos os frutos,
e eles se são frutos que se perduram, são frutos de Deus, a gente tem que dar uma palmatória, mesmo que não concordemos, né? Então, a gente vê isso. E agora, voltando, né, logo depois, realmente todo o grande avivamento, tem um período que a gente chama de período de acomodação, e depois vem naturalmente um período de declínio. Entendemos que uma das razões é que as próximas gerações, elas não zelam tanto quanto os fundadores. Elas não têm uma entrega tão intensa, e por essa razão tem uma certa acomodação, e depois naturalmente vem um declínio, né? E houve um período de declínio, que agora, lembra? O avivamento geralmente vem com ele o que? A prosperidade. Vem com ele o que? O conhecimento. Vem com ele o que? Essa independência humana. Então, se a pessoa também não sabe lidar com isso, naturalmente entra nesse período de estagnação, porque agora Deus não é mais o centro. Agora a gente colocamos a nós, ou quem sabe, as riquezas. Então, é muito interessante isso, é muito preocupante. Eu me lembro que eu aprendi certo. Deu uma quedinha na conexão. Voltou? Voltou. Que o maior oponente de Jesus não é o diabo. O maior oponente de Jesus é Mamon. Quando Jesus, ele próprio, declarou o opositor, ele não diz, o meu maior oponente é o diabo. Não. O diabo, ele mandou sair e ele disse que o inimigo está no estrado nos nossos pés. Mas Jesus disse que é Mamon. E olha, Mamon remete à ideia do quê? Mamon é o Deus das riquezas. Mamon nos faz lembrar o quê? Baal, que era o Deus da prosperidade. A prosperidade, pode ver, quando prosperamos, se nós não temos aquela clareza de que somos inquilinos de Deus em tudo, a gente se perde. Porque a gente acha que a conquista, que os bens, que a família, que o legado é nosso. E aí, se eu prosperei, eu já estou me afastando daquela dependência e daquela humildade, as próximas gerações, elas já associam que tudo é delas mesmas, e por isso que elas não precisam de Deus. Elas mesmas se bastam. Então, o declínio nasce, muitas vezes, no meio do enfervecer, do prosperar, do ganhar. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado, tanto com o conhecimento, e aqui é uma chamada aos seminaristas. O conhecimento pode nos fazer ensoberbecer, e a prosperidade pode nos fazer envaidecer. Se a gente não se mantiver com humildade, sabendo que o conhecimento é uma dádiva de Deus para nós, para que a gente use agora a nossa mente para serviço do reino, e os bens como instrumentos de expansão do reino, a gente pode sim começar a viver uma estagnação e de repente um declínio, depois de ter sido grandemente abençoado por Deus. E a gente vê muito isso nos nossos irmãos pentecostais, que vêm de famílias pobres, paupérrimas, sofrimentos. De repente um começa a prosperar, vira um empresário, quando vai ver desviam a todo mundo, só tem o nome de crente. Isso vale também para batista, vale também para presbiteriano. O ciclo se repete, e aí a gente tem que tomar muito cuidado. Continuando aqui, o declínio. Declínio do avivamento. Pode ler para nós? Após o grande despertamento, surgiu um dos períodos mais decisivos da história dos Estados Unidos, que culminou com a Revolução Americana e a Independência, em 1776. Esse período foi marcado por um acentuado declínio da atividade religiosa, uma vez que as pessoas estavam mais interessadas nas candentes questões políticas da época. Ou seja, estava todo mundo vivenciando isso. Vamos nos tornar aqui, né, um país, vamos praticar uma independência, e tudo isso então, agora já tínhamos passado por um momento de êxito com Deus, agora essa nação é nossa, ou seja, eles estavam no meio desse fogo,
E sempre, olha como que é interessante. Eu não duvido que o avivamento os levou a isso, mas agora isso trouxe a eles o que? Uma independência. Agora nós não somos mais a Nova Inglaterra, somos os Estados Unidos da América. Somos independentes. Em outras palavras, sem que eles se percebessem, se estagnaram e começaram a ter um declínio. Curioso, né? Deus tem um trabalhão imenso de nos tirar do Egito. E quando a gente está ali no deserto, Deus tem um trabalhão imenso para arrancar o Egito do nosso coração. E quando a gente vai conquistar Canaã, a gente conquista e pouco tempo depois a gente se esquece de tudo aquilo. Olha como a história se repete. Para isso a gente tem que tomar muito cuidado, mas muito mesmo. E jamais se esquecer que se a gente tem alguma virtude, ela antes de mais nada veio de Deus sobre nós. Continuando. Segundo grande avivamento. Passado o período de emancipação política, irrompeu um novo avivamento, que veio a ser muito mais duradouro e influente que o anterior. O segundo grande despertamento começou por volta de 1800, novamente entre os presbiterianos, na localidade de Kenny Ridge, em Kentucky. Além de mais vasto e complexo, esse despertamento diferiu do primeiro em outros aspectos importantes. Se o avivamento anterior limitou-se essencialmente aos presbiterianos e congregacionais, este atingiu todas as denominações, especialmente os batistas e os metodistas, que tiveram um crescimento vertiginoso e tornaram-se os maiores grupos protestantes da América do Norte. Olha que interessante, né? Possivelmente por isso que esse avivamento ele foi mais longo, porque agora aqui envolveu mais igrejas, mais denominações, se alastrou, não foram grupos. E olha que interessante, né, Felipe? Você pode ver como Deus usou os presbiterianos na história, os presbiterianos e os congregacionais. É admirável, é admirável. Quando a gente olha um pouco para o jeito que eles realmente foram usados, a gente olha assim e fala, que maravilha. Agora, olha que interessante. Não foram os luteranos. Você entende, né? Olha o agir de Deus. Não foi os luteranos. Foram grupos que nascem de movimentos pietistas, puritanos, que se tornam congregacionais, os presbiterianos, mas não foram os luteranos. Por quê? É aquilo que eu disse, usando a vida de Whitefield como um grande exemplo e de Jonathan Edwards. Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, como Ele quer. Foge da nossa alçada. Não é o homem agindo, é Deus. E agora a gente entende que depois desse momento de soluções políticas, nesse agir, aqui Deus então começa a estabelecer uma obra que vai se alastrando em todas as denominações. E realmente, nos Estados Unidos, pelo menos os números, não sei se eu estou errado, mas dizem que os maiores grupos dos Estados Unidos são os grupos presbiterianos e batistas. Então você vê que algo fantástico se manteve entre os nossos irmãos, até recentemente, né? Mano, Outra diferença foi geográfica e social. Enquanto que o primeiro despertamento ocorreu em áreas urbanas próximas ao litoral, o segundo irrompeu na chamada fronteira, a região rural do meio-oeste, com sua população móvel e sua instável organização social. Uma terceira diferença entre os dois avivamentos diz respeito à sua teologia. Enquanto o movimento do século XVIII teve uma base solidamente calvinista, com sua ênfase na incapacidade humana e na iniciativa soberana de Deus, o segundo despertamento revelou uma orientação nitidamente arminiana, dando grande destaque ao potencial de escolha e decisão do ser humano. é aqui que eu disse para você que já começou a ter uma mudança de teologia. Agora, olha que interessante nessa questão das atuações desse povo mais nas áreas agora não tão urbanas, porque o primeiro foi mais nas áreas urbanas e o segundo nas áreas fronteiras, na região rural.
a questão da organização social. Olha como o avivamento ele também acaba abençoando a transformação social. Como o avivamento puro, ele acaba tendo um... É aí onde entra aquilo que nós trabalhamos em missões, sobre a missão integral, que ela nasce com uma proposta interessante, ela se perde, mas todo grande trabalho cristão, escriturístico, abençoa a sociedade, reorganiza ela. Não reorganiza ela e tenta ajustar ela com grupos fechados. É o oposto. O evangelho vai e, pelo poder do evangelho, reorganiza. Não são grupos pequenos, como, por exemplo, a missão integral está tentando hoje fazer. Trabalhar só com os excluídos e trazer os excluídos sem uma base sólida de teologia. Mas é trazer os excluídos adaptando a teologia. Olha que perigo, aonde eles chegaram. Então a gente vê que todo avivamento acaba tendo esse desbravar social. É inquestionável. Atinge, restaura, recicla e reorganiza, né? Porque é como se o reino de Deus agora, de fato, estivesse entre os homens. Isso é fantástico, né? Continuando aqui. Barton Stone é um outro pregador itinerante também, ele era presbiteriano, depois ele segundo alguns relatos, ele achou que a doutrina da Trindade não tinha base bíblica, e aí depois ele cria outro grupo, depois dissolve, mas ele não deixou de ser um nome citado na história desses movimentos de evangelismo. E o grande nome dessa segunda leva e um grande arminiano é Charles Finney, o grande evangelista. Leia para nós, por favor. Essa característica que combinava com os ideais de liberdade e iniciativa individual da jovem nação encontrou sua expressão mais eloquente no avivalista Charles J. Finney, 1792-1875. Finney acreditava que o avivamento podia ser produzido através do uso de técnicas denominadas novas medidas, que incluíam apelos insistentes e carregados de emoção, aconselhamento pessoal dos decididos e séries prolongadas de reuniões evangelísticas. Esses elementos até hoje estão presentes em uma parcela ponderável do evangelicalismo mundial. Finney teve uma grande contribuição, colheu muitas pessoas, mas ele colocava as pessoas sobre essa condição de escolha absoluta. E com o passar dos anos e das décadas, vários estudiosos fazendo um levantamento dos frutos de Finney, viram que não se perduravam muito, por causa dessa questão mais humana da escolha. Você se transforma, você se decide, você... Então, assim, isso é um dado interessante. Mas ele foi um grande pregador, um grande expositor e está dentro dessa lista de um grande servo de Deus que ganhou milhares de vidas. Ele era um advogado, um jurista, e então ele tinha uma persuasão muito boa, mas a sua grande virtude também foi ser esse pregador brilhante que ganhou milhares de almas. Uma foto dele mais jovem, aqui uma outra foto já com mais idade, né? Para ver que é a mesma figura, um pouco mais velho, com a barba crescida e um pouquinho mais calvo. Olha só que interessante aqui, e aqui a gente já vai estar começando a entrar para o livro-texto. Lê para nós. Camp Meeting. A partir do segundo grande despertamento, o avivalismo tornou-se um fenômeno bastante generalizado no protestantismo norte-americano, especialmente em sua ala evangélica. Esse interesse resultou em uma curiosa instituição que perdurou até as primeiras décadas do século XX, o acampamento avivalístico, Camping Meeting. Tratava-se de grandes concentrações em zonas rurais, por vezes bastante confusas,
em que centenas de pessoas, inclusive famílias inteiras, hospedavam-se em tendas e ouviam por vários dias uma série de pregadores avivalistas. Essas reuniões foram precursoras das grandes concentrações evangelísticas realizadas desde o final do século XIX até os nossos dias, sob a liderança de homens como Dewitt Lee Moody, Billy Sunday e Billy Graham. Esse fenômeno aqui é extraordinário. Olha que coisa, por isso que se perdurou mais. Esses trabalhos, né, acampamentos avivalísticos, acampamentos onde eles se reuniam, chegam alguns historiadores dizerem que era tipo uma agenda. Pensa assim, estamos aqui no Alto Tietê, tem uma quantidade de pessoas, marcavam-se de ir numa fazenda, várias famílias, e ficava ali o mês inteiro. Momentos de consagração, de oração, ouvindo a Deus, jejuando. Depois eles voltavam para a cidade. Então a gente nota que esse segundo grande despertar tiveram um apoio imenso de grupos que muitas vezes nós nem sabemos dizer quem é o grupo, por que se fazia, mas a gente vê o seguinte, que havia uma identidade de um desejo profundo de buscarem a presença de Deus. Quando a gente vê recentemente, quando teve esse movimento do G12, onde eles queriam se refugiar, estavam buscando ali a Deus, um momento de consagração, e eles colocavam tudo aquilo como se eles fossem um inventor de tudo isso, é só olhar para a história. Olha os nossos irmãos aqui. Não existe nada de novo. Já existiu, e sim, muito. Gente que se separava com as suas famílias para ficar numa tenda, buscando a presença de Deus, orando, ouvindo pregadores, fugindo das suas atividades corriqueiras. Isso é maravilhoso. Isso é especial. Então, eu faço questão de colocar aqui esse destaque para mostrar que muitas vezes quando a gente tem uma grande ideia, uma eureka, eu estou sendo iluminado de Jesus. Olha a história. Quantos foram? E na história a gente volta para a vida dos grandes homens de Deus, sejam pietistas, puritanos, anabatistas, a gente vai ver essa prática não tão grande, não tão forte, mas a gente vai ver que muitos irmãos se consagravam, e um ouvia o pregador na praça. E aqui, naturalmente, por causa desses movimentos, esses grandes evangelistas do século passado usaram esse artifício para também suas grandes cruzadas evangelísticas. Fantástico, né? E aqui são esses momentos sendo registrados com simplicidade, com modéstia, mas com muita piedade. Então, o que me faz pensar sobre tudo isso, filho, é lembrar o quanto Deus trabalha na história e o quanto Deus sempre vai estar chamando pessoas. Hoje, quando um pastor prega e fala, filho, irmãos, igreja, tire um final de semana para você orar, para você jejuar, não é nada de novo. Vá para uma casa de campo, fique separado para você reabastecer a sua vida espiritual. Era comum entre os pregadores do passado tirarem dias, semanas e meses de oração para se consagrar mais. Havia uma cruzada, por exemplo, como Jonathan Edwards pregou na sua própria igreja, jejuns. Então, momentos de reclusão para buscar a presença de Deus jamais serão momentos perdidos. Sempre serão momentos sagrados que Deus honrará. Então, em tudo isso, a gente vê aqui que não tem destaque de pessoas, de figuras. Deus poderia, mas dá para ver a quantidade de pessoas que, mesmo depois de ter passado por um certo esfriamento, agora está querendo de novo retomar aquela velha prática, aquela velha vida. Isso é magnífico, né? Continuando aqui, um outro, olha lá. Os congressos pastorais, congressos de igreja. O foco aqui era aprender de Deus, aprender da intimidade com Deus, da oração. Não era mostrar a virtude do pregador,
nem a virtude do músico, era exaltar a Deus. Pode ver aqui, esse retrato aqui já mostra um pouco a impressão que nos dá, que eram os negros escravos daqueles dias, que também faziam isso nos países que assim eles tinham liberdade, naquelas comunidades que haviam essa miscigenação, eram juntos. E aí vem agora Moody, o grande avivalista, Billy Sunday, né? Aqui já cenas um pouco mais modernas, Billy Graham. E assim, sociedades voluntárias, e assim a gente encerra nosso slide. Eu queria só... Aqui. Sociedades voluntárias. Além do notável crescimento de igrejas, um dos frutos mais valiosos e duradouros do segundo grande despertamento foi o surgimento de um grande número de movimentos de natureza religiosa e social, as sociedades voluntárias. Essas organizações estavam voltadas para causas como educação religiosa, abolicionismo, temperança, distribuição das escrituras e, acima de tudo, missões nacionais e estrangeiras. Alguns exemplos marcantes, por ordem cronológica de fundação, são os seguintes: Junta Americanas de Missões Estrangeiras, 1810, Sociedade Bíblica Americana, 1816, União Americana de Escolas Dominicais, 1824, Sociedade Americana de Tratados, 1825, Sociedade Americana de Educação, 1826, Sociedade Americana para a Promoção da Temperança, 1826, Sociedade Americana de Missões Nacionais, 1826. O segundo grande despertamento contribuiu decisivamente para o movimento missionário do século XIX, que levou a mensagem evangélica em instituições evangélicas, igrejas, escolas, hospitais, a todas as regiões da Terra, inclusive o Brasil. Então a gente vê o quanto esses grupos foram decisivos na nossa história, inclusive na evangelização do nosso país. Aqui surgem universidades como, por exemplo, Harvard. É aquilo que eu falei, onde o verdadeiro evangelho chega transformando tudo. O poder de Deus é tão grande que transforma tudo. Arranca o pecado, arranca o diabo, é erigido a palavra de Deus, o louvor e a glória a Deus, e deixa uma marca poderosa naquela cidade. Tá bom, filhote? Beleza, pastor. Quer comentar alguma coisa? Alguma dúvida? Não só relacionado ao que a gente estava vendo na questão do declínio, você tem o avivamento, você tem toda essa nova expectativa de vida, onde é transformado até mesmo a sociedade, ao surgimento de um conhecimento mais significativo. E se a gente parar para analisar, faz parte da história da natureza humana essa questão, né, de quando eu começo a obter mais conhecimento, eu me acho autossuficiente e esqueço de Deus. É sempre o mesmo ciclo. Desde o Gênesis até os nossos dias, nós vemos esse mesmo ciclo. Quando o homem obtém um conhecimento, ele acha que agora ele é autossuficiente. Ele acomoda. Foi o que aconteceu no Éden, né? Você vai ter o conhecimento. Deus te proíbe. Deus não quer que você tenha conhecimento. Foi a ideia de Satanás, né? Não, a ideia é se tornar igual a Deus. O homem acaba achando que ele está se tornando igual ou mais do que Deus em seu conhecimento. Por isso o surgimento de tantas ideias humanistas e por aí, vai. e por aí vai. E é por isso que nós precisamos desesperadamente por Deus e da sua palavra, e fazer com que ela seja lida, crida, vivida no coração e anunciada e vivida diante de todos. Porque na hora que a gente perde isso, a gente perdeu tudo. Né? Pode ver. A gente pode ter riqueza, pode ter status, pode ter avião, pode ser tudo, mas perdemos o essencial. Tá bom, filhote? Tá bom, pastor. Que Deus guarde a palavra dele no nosso coração e que a gente possa orar muito por um grande avivamento. É por isso que faz tanto sentido as palavras de Jesus quando ele diz para que a gente pegue a nossa cruz, carregue a nossa cruz e o siga. Carregar a cruz é lembrar que nós somos dependentes dele todos os dias, nós temos que mortificar a nossa carne todos os dias. É isso aí. Porque sem cruz não tem vida com Deus. Cristianismo sem cruz não é cristianismo, né? Não. Tá bom? Tá bom, pastor. Então Deus abençoe. Amém. Fica com Deus. Vai dar aqui os
60 Sim. minutos. Então eu vou encerrar aqui a gravação. Deus abençoe, a gente Amém. continua. Só deixa eu parar a gravação.